o, o link aqui também, certo? No Facebook. Perfeito. Muito bem. Tudo apostos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para olharmos juntos a palavra de Deus. Novamente, muito obrigado à presença de cada irmão. Não sei onde você está, mas eu estou aqui numa noite muito quente no norte do país. Mas com certeza, grato a Deus por podermos ainda termos a questão da tecnologia e os recursos para podermos meditar na palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Deus querido, nós agradecemos pela tua palavra, pela liberdade que temos de examiná-la, de estudá-la, de sermos edificados e exortados por ela. Agradecemos a Deus por essa oportunidade no sábado à noite de pararmos para olhar esta palavra e ver o que este texto, Deus milenar, tem a falar para a nossa realidade agora, no ano de 2020, no século 21. Que teu Espírito possa, Deus, tomar nossas mentes e corações para obedientes àquilo que tu vais nos falar, responder à altura da dignidade do nosso Deus. Possamos responder com verdade, com vida, aquilo que o Senhor vai nos falar. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, no título do vídeo que você deve estar vendo aí, já está a entregue que o nosso texto de hoje é o Salmo 121. Esse é um daqueles textos que nós conhecemos praticamente de cor, né? Nós já decoramos, nós já aprendemos na escola dominical, nós já temos bastante contato com esse texto, a gente já sabe da mensagem em si, mas como eu mencionei em outra mensagem alguns dias atrás, é muito comum quando nós conhecemos um texto demais, ele se transformar em algo que passa batido na nossa mente e no nosso coração. É um exemplo clássico disso, é claro, é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e a gente não medita, a gente não rumina, não pensa em cima daquilo que a palavra de Deus está querendo dizer, com um texto, como eu disse, muito comum, um texto muito conhecido, um texto muito famoso, e a nossa mente não processa os detalhes desse texto. Então, o Salmo 121 é um salmo desses, que eu gostaria de examinar com os queridos nessa noite. E antes de mais nada, vamos lê-lo. Vamos ver o que o Salmo 21 nos fala, vamos ver o que ele comunica através dessa mensagem. Lá nós lemos: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. De dia, o sol não o ferirá. Tenho certeza que você relembrou enquanto fazíamos a leitura. Este é um texto muito conhecido. E esse salmo, ele é o segundo, a partir do Salmo 120, que nós chamamos ou conhecemos a palavra de Deus de salmos de peregrinação. Eles eram, assim diz a história, cantados, todos os salmos são músicas, porque são letras de músicas, eles eram cantados pelos peregrinos, pelos israelitas, quando saíam da cidade do interior em direção a Jerusalém e retornando de Jerusalém por ocasião das festas do templo. As cerimônias religiosas de Israel eram comumente chamadas de festas, porque eram cerimônias espirituais, eram cerimônias religiosas, mas eram ocasiões extremamente festivas. E o povo ia cantando estes salmos, esses cantos de lá. No caso do Salmo 121, ele é um salmo que apresenta provavelmente uma estrutura de resposta. O versículo 1 e o versículo 2 eram cantados pelos talvez os líderes da caravana, talvez esses líderes eram levitas ou sacerdotes que moravam no interior, eles cantavam o versículo 1 e o versículo 2,
e o versículo 3 em diante era respondido pelos demais peregrinos. Então, ia uma forma de edificar, porque o texto é maravilhoso, mas também de haver aquela confraternização e aquela participação da caravana de peregrinos enquanto ia até a festividade. Uma curiosidade sobre este texto é que ele possui uma repetição de 6 vezes do verbo guardar ou proteger. Pode ser traduzido das duas maneiras. 6 vezes esse texto, num salmo de apenas 8 versículos, ele vai se repetir. E a primeira vez eu procurei para saber qual foi a primeira vez que esse verbo guardar ou proteger é usado na palavra de Deus, e nós encontramos lá no livro de Gênesis, no 2º capítulo, no versículo 15, quando Deus encarrega a Adão de cuidar e cultivar o jardim do Éden, ou cultivar e guardar, dependendo da sua tradução. Ou seja, é interessante que antes da queda, esse mesmo cuidado que o Salmo vai dizer que Deus tem ao nosso respeito, Deus atribui ou responsabiliza a Adão e Eva que tenham com a própria criação. Então é interessante como é um cuidado que não é exclusivo de Deus, ele compartilha conosco e que nós podemos ter com outras áreas, com outras pessoas, com outras situações na nossa vida. Muito bem. Sobre o que o Salmo 121 fala? O texto vai falar, meus irmãos, principalmente, é claro, sobre dependência da proteção de Deus. Por isso, a repetição de guardar e proteger nesse texto. Vai apresentar o Senhor como nosso verdadeiro protetor. E eu quero aqui evocar a ideia de quantas redes de segurança nós colocamos na nossa vida. Alguns de nós faz seguro de vida. Alguns de nós contratam empresas de segurança. Aqui no nosso bairro, por exemplo, eu não contratei, mas uma empresa passa com uma moto, toca um apito para aqueles que contrataram o serviço, e é uma empresa de segurança. Então nós, naturalmente, buscamos segurança. Nós trancamos a porta ou o portão da nossa casa de noite, não é verdade? Ninguém é negligente de deixar a porta do carro aberta, o vidro com bens dentro. Nós buscamos segurança. Isso é normal do ser humano. Quando somos muito pequenos, quando somos bebês, isso também é algo que se vê de forma inata na criança. Certa feita, eu estava de babá, né, tomando conta de uma criança, filha de um dos meus professores no seminário. Hoje ela já é uma moça, né, quase já casando, mas eu estava tomando conta e ela acordou sozinha no quarto. Eu estava sozinho na casa, assistindo televisão, e eu fui até lá. Quando ela viu quem era, né, aquele aluno que ela conhecia na companhia dos seus pais, ela pediu um pouco de colo, ficou me olhando um pouco assustada, mas logo já pediu, apontando para o berço novamente, e voltou a dormir. O que ela queria? Segurança. Nada mais, nada menos. Ela queria ter o sentimento, a sensação, nada pode me atingir, porque tem esse rapaz forte aí tomando conta de mim. A sensação da criança, a interpretação dela é exatamente esta. Muito bem, o Salmo vai falar sobre isso. E essa percepção já começa no primeiro versículo. Olha, lendo novamente o que ele diz. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Esse primeiro versículo ele é determinante porque o Salmo vai se encaminhar com duas interpretações. E é óbvio, eu vou optar por uma delas, as duas são plausíveis, vou optar por uma delas, e as duas são tranquilamente cabíveis dentro do caráter e da obra e da personalidade do nosso Deus e da sua palavra. A primeira, meus irmãos, é que os montes próximos a Jerusalém, que eram o destino desses peregrinos, eram vistos, eles olhavam para esses montes e acima deles para a presença de Deus, e buscavam nessa altura uma reverência e uma referência de segurança para a sua vida. Lá, naqueles montes, estava Jerusalém, e lá naquela Jerusalém estava o templo, o símbolo da presença do Deus a quem eles iriam adorar. Então, quando eles dizem, eleva os meus olhos para os montes, eles estão dizendo, na verdade, eu estou elevando os meus olhos para o Senhor. Não era os montes em si, mas é uma figura de linguagem que apontava para
o nosso Deus. Como eu disse, é uma interpretação válida, é algo que realmente pode ser o significado desse texto. Contudo, existe uma outra alternativa. Quando você ia para Jerusalém, por exemplo, passando pelo Vale de Cedron e chegando ali ao Monte Moriá e a toda aquela região, na verdade, todos os quilômetros antes de chegar até ali, você geralmente toma o caminho dos vales. Você não vai pelos caminhos tortuosos das beiradas e das montanhas e tudo mais. Você vai pelo lugar baixo, onde é mais plano, onde tem planície, onde é mais tranquilo para viajar com família, com animais e tudo mais. Quando você está indo, ao redor você tem as montanhas que compõem o vale e é, com certeza, uma figura muito bonita. Contudo, também é uma figura muito perigosa. Nos montes, nas escarpas, nas beiradas desses lugares, se escondem também pessoas mal intencionadas naquela época, salteadores, que esperavam os viajantes no vale para poder descer de um lugar privilegiado, do lugar alto, sobre eles para os atacar. E aí, diante desse perigo iminente, vem a pergunta: de onde me vem o socorro? A ideia por trás aí é: pode me haver um socorro? Da onde pode me vir uma alternativa a esse perigo que eu estou sofrendo? Então, essa é uma alternativa que eu creio que é mais plausível da interpretação do texto, porque o salmista pede por socorro. Se ele busca por socorro, se ele busca por segurança, é porque provavelmente era uma viagem que tinha os seus perigos. Isso, obviamente, muda muito no primeiro século com a chegada do Império Romano, que obviamente era um império opressor, contudo, trouxe paz às estradas, inclusive às estradas do que o povo de Deus naquela época passava. Contudo, o Salmo não é da época do Império Romano, é de muitos séculos antes, uma época onde eles poderiam experimentar essa insegurança, e aí eles olham para os montes preocupados com o perigo e perguntam: de onde pode me vir o socorro para esse ataque à minha vida, que porventura possa vir aqui neste lugar? E aí no versículo 2 vem a resposta óbvia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí nós começamos a pensar naquelas redes de segurança, queridos, que eu mencionei agora há pouco. Veja bem, absolutamente nada do que eu falei: trancar a porta, contratar o serviço de segurança, colocar câmeras, colocar cerca elétrica, ou seja, colocar um cinto de segurança, todas essas ferramentas de segurança em si não são pecaminosas, porque provavelmente esses viajantes também tomavam precaução. Talvez eles viajavam armados, com um cutelo, alguns com uma espada, alguns com arco e flecha, tomavam precauções. Contudo, o versículo 2 demonstra que a verdadeira segurança, o verdadeiro socorro, aquele que nunca vai falhar, só existe com o nosso Deus. Essa é a distinção do texto. Esses viajantes, eles não eram completamente indefesos. Muitos aqui eram homens formados, capazes até de defender a sua família. É provável que alguns viajavam com certa guarnição de proteção. Só que o Salmo chama esses viajantes a dizer: não confie nas suas fontes de segurança, mas coloquem a confiança no Senhor. O que é o perigo localizado em lugar onde apenas Deus pode realmente nos guardar e nos proteger de todas as coisas? É interessante, meus queridos, que no mundo antigo as divindades possuíam domínios. Você vai entender isso quando você lembra que, por exemplo, na mitologia, não apenas na mitologia de Canaã e do povo de Deus, mas na mitologia nórdica, Thor é o deus do trovão, não é verdade? Ele não é o deus da onda, ele não é o deus do vento, ele é o deus do trovão. Bem, os povos de Canaã eram muito semelhantes. As divindades possuíam domínios. O deus dos mares, o deus da tempestade, o deus da montanha. Contudo, o Senhor não. Porque o salmista diz que a confiança dele não está em um Deus regional. Não está em um Deus que tem um poder que funciona em um elemento e não funciona no outro. Não é o Deus do fogo, mas que não tem nada o que possa fazer contra a água. Ele diz que esse é o Deus que fez os céus e a terra. Ele não é apenas aquele que reina, não é apenas aquele que
pega algo que outro fez para dominar, mas ele fez o seu próprio domínio. Ele compôs tudo aquilo que existe. Ou seja, o salmista está destacando aqui o poder e a soberania de Deus sobre tudo aquilo que existe. Eu quero pedir que você guarde essa noção aí no cantinho da sua mente, ou nas suas anotações, se você estiver anotando, que é uma ótima prática, porque isso é fundamental, tanto no entendimento do texto, quanto na aplicação dele à nossa vida. O Deus ao qual o salmista ergue seus olhos para socorro é um Deus soberano e criador de todas as coisas. E aí, diante disso, nos versículos 3 e 4, ele começa uma série de exemplificações de como esse socorro será sentido por parte dele e dos seus viajantes, né, dos seus co-viajantes, aqueles que estão consigo. Porque apenas dizer, Deus é bom, tá, mas Deus é bom como? Deus é amor, mas Deus é amor como? Deus é soberano, como? Como isso vai se traduzir em poucas frases para esses que estão viajando e podem enfrentar certo perigo? Versículo 3 e 4, lendo novamente, ele diz: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Como eu disse, uma série de exemplificações de como este socorro será sentido. A primeira delas, ele não permitirá que você tropece. Peraí, esse pessoal está viajando de noite? Esse pessoal não tem uma lamparina para iluminar? O problema, meus queridos, é que nesta época, a estrada em questão aqui não é uma estrada perfeita. Longe disso. Esqueça aquele asfalto perfeito ou um terreno bem terraplanado ou cimentado. Não tem nada a ver com isso, a realidade de 3.000 anos atrás. Havia pedras no caminho. E esses caminhos muitas vezes possuíam desfiladeiros, mesmo que eles buscassem o caminho mais fácil do vale, às vezes passavam por despenhadeiros, por penhascos. Muitas vezes eles eram surpreendidos por deslizamentos. Tudo isso era realidade. Era uma viagem perigosa em relação ao trajeto e ao terreno que eles tinham que cobrir. Muitas vezes animais se perdiam nesses percursos. E diante disso, o salmista promete em lugar a Deus, como eu disse, o versículo 3 em diante é a resposta ao versículo 1 e 2, dizendo que o Senhor não nos deixará tropeçar. O terreno em si já era uma ameaça. Já havia os inimigos no monte. Mas então Deus se apresenta como aquele que vai guardá-los e segurá-los. Agora, eu quero colocar para vocês aqui como o texto está usando isso como uma metáfora. Isso não significa que em centenas de anos em que as pessoas foram das suas cidades, de Betel e de outras cidades, de Jericó até Jerusalém, jamais sequer, nunca, ninguém tropeçou e caiu. Não é isso que o texto está dizendo. Às vezes nós temos um entendimento equivocado do texto, como se ele estivesse dizendo, olha, Deus nunca vai me deixar virar o calcanhar. Não é isso que o texto está dizendo. Deus nunca vai me deixar virar o tornozelo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, metaforicamente, pegando a experiência deles de andar no caminho, e a experiência deles de que já tropeçaram, já derraparam, já deram quase uma caída ali no caminho, na sua vida em si, Deus vai lhe segurar. Essa é a metáfora que está sendo usada aqui. E não é novidade. Eu quero pedir a sua atenção para outro salmo, o Salmo 66. Olha só, lá no versículo 5 até o versículo 9 do Salmo 66, o salmista, outro salmista, diz o seguinte: venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendiga o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. E agora olha o versículo 9. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Então, na saída do Egito, você conhece a narrativa com Faraó vindo atrás, querendo matar o povo. O salmista registra que eles não tropeçaram, porque se tivesse tropeçado, os exércitos egípcios teriam alcançado e eles poderiam perder a sua vida. E essa metáfora, de novo, se transfere para a nossa vida. Deus está ali segurando-nos, guardando-nos, para que nós não possamos cair nas armadilhas da nossa vida.
para que nós não possamos cair nos buracos e nos percalços da nossa vida, mas possamos andar com os olhos fixos nele, na prática dos princípios da sua palavra, em obediência à sua palavra, andar e chegar até onde ele deseja em pé. Mesmo que o caminho tenha sido difícil, tendo sido guardados pelo nosso Deus. Um outro exemplo desse socorro que o texto diz é: o seu protetor se manterá alerta. E aí vem a figura do atalaia, do vigia, aquele que ficava na torre para olhar longe e ver se via alguma poeira de algum cavalo, alguma lamparina de algum espião, alguma coisa, um reflexo, e pudesse tocar a trombeta e anunciar para a cidade que algum perigo podia estar vindo, ou certamente estava vindo. E esse atalaia, esse vigia, se ele dorme, ele não serve de nada. É preocupante um vigia que dorme no serviço. É preocupante um atalaia que dorme no serviço. Contudo, isso não acontece com o nosso Deus. Ele não dorme, ele não pestaneja, dirá alto texto. Ele está sempre alerta. E melhor ainda, ele é soberano sobre as situações da nossa vida. Queridos, absolutamente nada acontece na vida daquele que anda com o Senhor, daquele que depende do Senhor, daquele que conhece o Senhor. Nada acontece que esteja fora do controle deste atalaia, deste guarda. Cada célula do nosso corpo está no controle dele. Se por acaso você passou ou está passando pela situação presente, que é esta doença que estamos enfrentando, isso também está no controle do nosso Deus. Se você vem lidando com alguma situação de saúde anterior ou outro problema, isso também está no controle do nosso Deus. Perceba que estou me encaminhando para formar um pensamento aqui, que alguns interpretando esse texto vão dizer assim: mas peraí, aqui está falando sobre proteção, aqui está falando sobre socorro, e você está falando sobre a doença, Deus esteve nisso? Aí é que está, meus irmãos, o entendimento real desse texto. O mal presente aqui, o mal ao qual nós somos protegidos aqui, não é a ausência de qualquer coisa ruim na nossa vida. Eu vou trocar a palavra de mal para ruim aqui. Mas é o mal que é intencionado contra nós. O mal que é planejado contra nós lá nas escarpas dos montes. Agora nós voltamos ao versículo 1. O mal daqueles que estão ali planejando nos atacar, planejando algo contra nós, quer sejam forças espirituais, quer sejam forças humanas. E esse mal, contra esse, Deus está guardando e protegendo e prometendo que assim será na nossa vida. E aí, no próximo bloco de versículo 5, versículo 6, nós vemos esta proteção agora sendo explicada ainda mais de como ela funciona na nossa vida. Versículos 5 e 6, lendo novamente, diz: o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Uma forma de nós parafrasearmos esse versículo 5 é lermos da seguinte maneira: aquele que lhe protege é como um alívio naquele lugar onde você é mais vulnerável. Aquele que lhe protege é como um alívio no lugar onde você é mais vulnerável. Como isso? O Senhor é o seu protetor. Esse é aquele que lhe protege. Como sombra que o protege. Esse é o alívio. Pense, eu não sei onde você está, provavelmente se você está num lugar mais frio, no sul do Brasil, por exemplo, no sudeste, você não tem essa ideia, mas aqui, onde nós estamos num tempo chuvoso, nós estamos lidando com temperaturas de 28, 29, 30, 31 graus. Às vezes mais. Normalmente, a temperatura aqui é 35 graus. Agora, imagine, você está caminhando no deserto ou numa região árida em direção a Jerusalém e você está lidando com temperaturas altas. E aí você vê uma promessa: Senhor vai ser sombra para você. Todos nós já estivemos expostos ao sol de forma, às vezes, desconfortável. E quando podemos ir para uma sombra, sentimos aquele alívio. O sol é muito bom, é maravilhoso, produz vitamina no nosso corpo, dá uma corzinha nas nossas bochechas, mas ele incomoda. E aqui, esse alívio é a sombra do Senhor que estaria sobre eles. De novo, obviamente, é uma metáfora. Não havia literalmente uma sombra andando sobre eles o tempo todo no seu percurso.
Mas aonde é que fala aqui, pastor, sobre aonde eu sou mais vulnerável? Essa é a ideia de que ele está à sua direita. Por quê? Porque comumente o soldado segurava o escudo com a mão esquerda e a espada com a mão direita. Ou seja, o seu flanco direito, o seu lado direito era mais vulnerável. Mesmo que ele pudesse usar o mesmo escudo para se proteger deste lado direito, ele era muito menos guardado do que o lado esquerdo. E aí o salmista diz: não se preocupe com a sua área de vulnerabilidade. Não se preocupe com a sua área onde você não pode proteger a si mesmo. O Senhor está lá. O Senhor está guardando a sua vida. Ele é o seu escudo total ao seu redor. Inclusive, em outro texto, o nosso Deus vai ser chamado, inclusive, de escudo ao nosso redor. Aquele que está completamente envolvendo a nossa vida de todos os lados. Portanto, Ele é aquele que nos protege, que nos traz alívio aonde nós estejamos mais vulneráveis na nossa vida. Alívio do sol escaldante, que era importante naquele lugar, sim, mas principalmente alívio nas intempéries, nas dificuldades, nas lutas na nossa vida. Ele é o nosso escudo aonde nós estamos mais vulneráveis. E naqueles dias, além dos óbvios perigos do sol, não é isso? Porque o versículo 6 diz que ele vai nos proteger tanto do sol, que não vai nos ferir, quanto da lua de noite. A lua também tinha um aspecto no pensamento, na cultura da época, de insegurança. Porque, obviamente, quanto menor a lua, especialmente nos dias de lua nova, lua nenhuma, né, de lua minguante também, você não conseguia ver os inimigos ao seu redor. Os inimigos fora da sua cidade. E aí ele diz: e nem a lua vai lhe causar dano de noite. Ele não está se referindo à lua em si, mas a circunstância em que está vivendo, não vai haver dano na sua vida. E aí nós chegamos, queridos, a esse momento final do versículo 7 e versículo 8, aonde o salmista amarra o seu pensamento e ele diz: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Como que o salmista amarra essa resposta de 6 versículos, a pergunta feita lá no versículo 1 e no versículo 2, e a conclusão de que o Senhor é que seria protetor, que está lá no versículo 1 e no versículo 2. O último conjunto de versículos fecha reafirmando as promessas feitas até agora. E ele faz isso de maneira abrangente. Ele vinha tratando de alguns exemplos, de alguns detalhes, e agora de maneira abrangente diz que ele nos protegerá de todo mal. E aqui, como eu falei, não se trata do mal moral, não se trata do meu pecado, não é sobre isso que Deus vai me proteger aqui, mas se trata de atos de maldade. São feitos, realizações do mal e do pecado que são planejados contra mim. E, diz o texto, ele protegerá toda a nossa vida. Isso é extremamente importante nós compreendermos, que não vai eximir Deus de permitir problemas na nossa vida. Vamos lá. Davi, por exemplo, um grande salmista. Davi experimentou o livramento de Deus, onde ele pôde, sendo um menino, proteger o seu rebanho de um urso e de um leão, em 2 ocasiões. Ele teve livramento de Deus quando foi contra Golias, por exemplo. Contudo, em outras ocasiões, ele sofreu o mal, sofreu o dano na perseguição, por exemplo, por parte de Saul. E todas essas ocasiões, Davi não era responsável pelo mal que estava vindo contra ele. Ele nada tinha feito de errado contra Saul e estava sofrendo a perseguição de Saul. Ou seja, Deus está mostrando, meus irmãos, que apesar dele permitir estas situações na nossa vida, não são dessas que o Salmo está dizendo, porque, na verdade, ele vai nos proteger, nos guardar de tudo aquilo que está fora do seu plano, da sua vontade, do seu querer, que possa vir sobre nós. Ele vai estar nos guardando de atos de maldade que sejam planejados contra nós. E, finalmente, no versículo 8, versículo final, o salmista afirma que tudo isso vale para quando eles estivessem indo a Jerusalém ou retornando de lá. Porque o texto diz que ele protegerá a sua saída e a sua chegada. E não apenas isso, desde agora e para sempre. São expressões de total. Expressões onde está mostrando que Deus vai proteger de todas as coisas, de todas as situações, em
todos os momentos e em todas as direções. Não é interessante isso? Porque muitas vezes nós achamos ou qualificamos o agir de Deus aonde eu consigo vê-lo agir na minha vida. Aonde eu consigo enxergar, isso aqui foi Deus. Isso aqui foi o que o Senhor fez na minha vida. Mas na verdade o salmista está dizendo que o Senhor nunca perde o controle da nossa vida. E eu quero terminar nossa meditação ilustrando isso com 4 aplicações muito específicas. E eu quero desafiar você a pegar esses princípios e essas aplicações e comparar com a sua vida e como você tem lidado, como você tem trabalhado com a confiança na proteção de Deus sobre a sua vida. Isso é muito sério, porque no momento em que nós estamos passando, eu já presenciei pessoas bastante desesperadas com a situação que estamos vivendo. Eu já presenciei pessoas bastante aflitas com aquilo que estamos vivendo. Mas quando nós temos um Deus soberano desta maneira, quando temos um Deus que cuida de todas as coisas, nós podemos ficar seguros de que nada, absolutamente nada, foge do seu controle. E nós estamos guardados nos braços amorosos e eternos do nosso Deus. Primeira aplicação: os perigos, os problemas, as ameaças são reais em nossa vida. E ignorar isso não é um sinal de espiritualidade. Porque o nosso texto começa com o salmista dizendo e olhando para os montes e buscando socorro. Se ele está buscando socorro, é porque ele está reconhecendo que o perigo é real. Ser espiritual não é tapar os olhos e fingir que as coisas não existem. Não é tapar os olhos e fingir que o problema não existe. O diagnóstico que você recebeu, ele é real. A má notícia que você recebeu, ela é real. O problema que bateu a sua porta, ele é verdadeiro. Ele não é imaginado. E você, especialmente em oração, mas talvez também na conversa com alguém mais maduro na fé, com o seu cônjuge, com a sua família, você dizer, olha, esta situação está acontecendo, isto em si não é falta de espiritualidade, falta de fé. O salmista, inclusive Davi, várias vezes fala sobre os seus perseguidores, fala sobre as injustiças que sofreu, fala sobre aqueles que se levantaram contra ele. Reconhecer o problema ou a maldade da situação, na verdade, não é apenas nada, não tem nada a ver com problema de espiritualidade, é necessário para nós ouvirmos de Deus a solução. Se eu não sei qual é o problema, como eu posso ouvir de Deus a solução? Se eu não sei em que estou perdido, como eu posso pedir direção a Deus para onde andar? Eu quero desafiar você nessa primeira aplicação a você desabafar com Deus, a você abrir com Deus o seu coração sobre as situações que têm trazido aflição. Inclusive, querido, se necessário for até as lágrimas, já o choro, dizer, Senhor, está difícil, está doendo. O salmista, em certa feita, Salmo 3 diz, até quando, Senhor? Ele meio que questiona e pressiona Deus, Senhor, está demorando a tua ação, eu não estou aguentando mais. Em lugar de desânimo e murmuração, entrega. E colocar diante de Deus como estamos encarando aquela situação, aquele problema, aquela adversidade na nossa vida. Segundo princípio, segunda aplicação. Como lidamos com essa realidade do mal, que não tem como fingir que não existe, em relação à realidade da pessoa do nosso Deus, é que define a nossa espiritualidade. Eu vou repetir de outra forma. Nós temos aqui a realidade, batendo a nossa porta, incomodando. Nós temos aqui a realidade de Deus. Como nós relacionamos essas coisas? Como nós trabalhamos essas duas coisas? É que define a nossa espiritualidade. É que define a nossa dependência, o nosso relacionamento de Deus. Tá ruim, mas Deus é grande. Tá difícil, mas o meu Deus é poderoso. Eu não sei o que fazer, mas meu Deus é soberano. Todas essas realidades
faz o nosso Deus ficar maior do que o nosso problema. Porque, inclusive é o título de um livro, quando os nossos problemas são pequenos, nosso Deus é pequeno, nossos problemas são grandes. E assim, muitas vezes a nossa vida, meus irmãos, é levada por essa avalanche, onde nós não enxergamos a grandiosidade, o tamanho, o poder, o amor, a graça, a misericórdia, a soberania e tantos outros atributos eu poderia destacar aqui do nosso Deus. E em perder de perspectiva isso, de onde me virá o socorro, em perder de perspectiva quem é o atalaia que cuida de mim, eu não tenho a espiritualidade sadia e um relacionamento sadio com Deus. Aí é que está, meus irmãos, a nossa necessidade de avaliar: será que eu estou tendo um bom relacionamento com Deus? Como eu estou lidando com as surpresas, com aquilo que eu não gostaria de lidar na minha vida, vindo das pessoas, vindo das circunstâncias, vindo da saúde, vindo da parte financeira, enfim. Como eu estou lidando de fato com isso? Terceiro princípio, terceira aplicação. O grande questionamento que eu preciso fazer antes, durante e depois de enfrentar o problema é: o quanto eu conheço Deus? Esse é o grande questionamento que eu preciso fazer, não apenas agora, porque estamos passando em um problema mundial, um problema que afeta todo mundo. Antes, durante e depois de toda circunstância, é o quanto eu conheço Deus. Lembra que eu acabei de falar que a espiritualidade vai se refletir em como eu relaciono meus problemas, minhas lutas, minhas adversidades, o mal com a pessoa do meu Deus? Agora, como eu farei isso se eu não o conheço? Em João 17, versículo 3, na oração sacerdotal, Jesus, bem no começo, diz: e a vida eterna é esta, que você frequente igreja, que você cante no coral, que você ande com roupa de crente. A vida eterna é esta, que você fale de maneira diferente, de maneira espiritual e use jargão evangélico. É isso que está lá no texto, irmãos? Não. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, o tópico do conhecimento de Deus, ele está presente também no Antigo Testamento e já vai novamente para o Novo Testamento. Em Oséias, o texto que você deve conhecer muito bem, diz: o meu povo perece, o meu povo padece, porque lhe falta conhecimento, ou entendimento também pode ser a tradução. O que o texto está falando sobre aqui? Será que é acúmulo de conhecimento? Não. Mas é o que eu faço com o acúmulo deste conhecimento. Eu aprendo algo sobre Deus e eu vivo aquele algo sobre Deus. Então, quando nós falamos, queridos, dos atributos de Deus, e eu mencionei vários aqui, esse atributo não é algo para eu decorar. Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, é soberano, e eu vou fazendo a minha listinha da escola dominical, e eu me acho talvez muito bem cristão porque eu sei essa lista de cor. Saber é óbvio, até papagaio decora. Desculpe a sinceridade. Mas a pergunta é: a soberania de Deus modifica a forma como eu enxergo o mundo ao meu redor e a minha própria vida e os problemas que eu atravessei, atravesso ou atravessarei? Quando Paulo diz a Timóteo: porque eu sei, conhecimento, em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pronto. Ele conhecia, ele sabia: ele não vai falhar. Ele não vai me deixar na mão. Eu não vou servi-lo a minha vida inteira em vão, porque eu estou guardado nos braços potentes e poderosos do meu Deus. Quanta segurança. É por isso que nós cantamos o velho hino: que segurança sou de Jesus. Como é que eu sei que eu sou de Jesus? Pelas promessas e as verdades que estão na sua palavra. E aqui, aqueles que me conhecem, eu vou vender o meu peixe que eu sempre vendo. O grande problema da nossa geração de cristãos, queridos, é que nós somos analfabetos bíblicos. É virtualmente impossível você conhecer Deus assistindo o pôr do sol. É virtualmente impossível você assistir todas essas coisas bonitas, a natureza, a chamada revelação geral. Elas sim nos falam grandes coisas sobre Deus, mas não aquilo que nós realmente precisamos. Unicamente através da palavra de Deus, das escrituras sagradas, é que nós conhecemos a Deus. Antes dos salmos que eu acabei de mencionar, os salmos de
170 e tantos versículos, me falta agora o número exato. Todos eles a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão fundamental que o próprio Jesus, na oração sacerdotal de João 17, que acabei de mencionar, ele diz na oração: santifica-os, orando por mim e por você, pelos discípulos de Jesus. Santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só. Como é que eu vou conhecer a Deus? Através da palavra e através do relacionamento constante com esse Deus. Conhecendo, provando e descobrindo quem Ele é e como Ele se revela na minha e na sua vida. Para terminar, quarto e último princípio, finalmente, eu estou disposto a confiar que Deus sabe o quanto do mal Ele deve permitir na minha vida. Nós já estabelecemos que esse mal que o Salmo me protege, que o Salmo diz da minha proteção, melhor dizendo, não é o absoluto de que eu jamais teria uma unha encravada na vida. Mas será que eu estou disposto a confiar, agora que eu conheço que daquilo que está fora da vontade dele, o meu atalaia vai me proteger, o meu escudo vai me guardar? Será que eu estou disposto a dizer: Senhor, eu tenho recebido tanta coisa boa de Ti. Eu tenho recebido tanta bênção de Ti. Dá-me um coração que aceita também quando o Senhor quiser provar a minha vida. Dá-me um coração semelhante ao coração de Jó, que diz aquele texto clássico que você deve conhecer também. Diante da sugestão de que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, ele diz: recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Porque este mal, neste texto, não é o mal do Salmo 121. É Deus trabalhando e moendo a nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, sem isto, eu continuo imaturo, eu continuo mimado, eu continuo cheio de vontades, e Deus precisa quebrar-nos para nos fazer de novo. Deus precisa levar-nos aos cacos para que o nosso ego, nosso eu, nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso pecado seja quebrado. E eu quero me colocar lá no número 01 dessa fila. Porque eu sei do meu coração enquanto eu preciso que Deus mude coisas na minha vida. Que Ele inclusive já tentou mudar pela bênção. Mas não funcionou, para que fosse mostrado ainda mais o quanto eu precisava ser moído, ser tratado. E interessante, meus irmãos, da visão do moer na palavra de Deus, é que ela é usada, por exemplo, com as azeitonas, com as olivas, para que o óleo, o azeite seja retirado dali, e o primeiro azeite era para uso do Senhor. Deus precisa nos moer, Deus precisa mexer na nossa vida, para que nós possamos ser transformados a cada dia à imagem do seu Filho Jesus. Que você possa, durante esse tempo, não se perder neste tempo. Isso também passará. Mas as verdades que nós ouvimos aqui da palavra de Deus são eternas. Elas valerão daqui a meses, daqui a anos e por toda a eternidade. Para todo sempre. Aquilo que nós vimos aqui continuará sendo a verdade para nós. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro? Não sei o seu, não sei o seu. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez a mim e a você. Deus lhe abençoe, dê uma ótima semana, uma semana de descanso. Uma semana onde você entregue ao Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe, vamos orar. Deus querido e amado, muito obrigado, porque nós nunca estamos sozinhos. Tu és o bendito companheiro no nosso caminho. Tu és aquele que está o tempo todo ao nosso lado. Quando dormimos e estamos talvez no momento mais vulnerável do nosso dia, Tu estás ali ao nosso redor, guardando e protegendo as nossas vidas. Quando nós, ó Deus, sentimos o coração apertado, porque nossos filhos estão ausentes, talvez preocupados com a cidade, com a rua, com eles, o Senhor está com eles ali presente também.
O Senhor está presente no trânsito, o Senhor está presente no ambiente de trabalho. Em todo momento o Senhor está ao nosso lado. Não permita que nunca essas verdades fujam da nossa mente, mas que além de não fugir da nossa mente, elas possam penetrar o nosso coração. Nós possamos andar em confiança a cada dia, porque o Senhor está sempre guardando, mesmo naqueles lugares onde nós somos nossos pontos cegos, onde nós não podemos ver os atacantes contra a nossa vida. O Senhor está nos guardando e nos protegendo, porque Tu és o nosso socorro, sempre presente na hora da tribulação. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, novamente, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. O vídeo do Facebook, ele praticamente imediatamente fica disponível. Se puder compartilhar, eu agradeço. O vídeo do YouTube, ele precisa ser processado pela plataforma, depois vai estar online, vai estar disponível. Agradeço.